Nos últimos anos, o número de empreendedores negros no Brasil aumentou 22%, uma performance acima dos pequenos negócios de empreendedores brancos, que cresceu 18%. No país, são mais de 15 milhões de pessoas pretas ou afrodescendentes que empreendem, dando oportunidade e também a possibilidade de aumento de renda. E é nesse contexto que o Ser Empreendedor de hoje mostra um grupo de mulheres que atua na região metropolitana de Campinas. São as empreendedoras negras do interior e que a gente mostra a partir de agora. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em 2021, 47% das mulheres que empreendem no Brasil são negras. Isso mostra um avanço significativo para esse grupo que, infelizmente, ainda precisa enfrentar diversas barreiras para alcançar o sucesso profissional. Em Campinas, o movimento chamado Afroempreendedoras do Interior já reúne mais de 400 mulheres pretas e afrodescendentes da região. Idealizado pela cerimonialista Jaqueline Lisboa, une mulheres nos mais diversos tipos de negócios. Uma delas é a Karen, transista que está no mercado há 10 anos e hoje empreende em mais de um negócio ligado ao mercado de cabelos e tranças. O que estava acontecendo na sua vida que você começou a fazer trança e ganhar dinheiro? As tranças foi que me escolheu. Eu sempre falo, as meninas falam, eu quero ser transista. Eu falo, gente, transista, a profissão me escolheu. E eu tinha acabado de ser mandada embora do serviço. E eu já tinha minhas 2 filhas com 21 anos na época. Já tinha 2 filhas e eu precisava sustentar essas crianças, né? Mãe solteira. E eu já fazia trança em mim mesma. E dentro de fazer trança em mim mesma, meu irmão falou, bom, você já faz trança em você, seria bom você fazer isso. No meu bairro, na época, só tinha uma transista. E aí eu falei, tá, não tô fazendo nada, vou fazer isso. Então eu iniciei fazendo trança das meninas da minha rua, do meu bairro. Muito simples mesmo, como eu disse, não fiz nenhum curso. Naquela época também não tinha curso para isso. E aí eu trabalhei a domicílio durante 2 anos. Dentro desse domicílio, eu conheci uma pessoa dentro do meu bairro que também trabalhava com as tranças, também estava iniciando, tentando sair do CLT para empreender com as tranças. Eu falei, bom, você faz também, eu faço também, vamos nos juntar e vamos diminuir o tempo da box braid, que é o procedimento que mais demora como transista. E a gente começou, abrimos o ateliê, na época se chamava só Odara, Tranças e Afins. E a gente começou a trabalhar junto, começou a render. Eu falei, nossa, não é que esse negócio aqui dá dinheiro? Então, ou seja, quando você começou, você estava fazendo, mas ainda não tinha se tocado o quanto isso era promissor. Não. Para mim, eu estava fazendo para sustentar ali, dar o básico para minhas filhas, que era o arroz e feijão. Essa virada de chave de entender que as trans poderia ser uma profissão foi bem depois. Essa sócia, na época, teve um imprevisto pessoal, foi embora. E aí eu falei, bom, ou eu volto para casa da minha mãe e volto para o CLT. E eu não tinha profissão na época. Ou eu continuo onde eu tô, que tá dando certo. Eu pagava o aluguel ali, tinha dinheiro para sustentar as meninas, tava bala. Eu falei, bom, vou continuar aqui. Nossa. Eu tinha 25 anos na época já. Saí da casa da minha mãe, aluguei uma casa. Nessa casa eu coloquei uma cadeira e um espelho. E ali eu iniciei a profissão mesmo. Falei, bom, agora eu sou transista e esse negócio aqui tem que acontecer. Não é uma opção de vai acontecer ou não. Tem que acontecer. Então eu comecei a trabalhar em casa nesse tempo. Saí dessa casa, fui para um espaço, aluguei uma sala comercial. Saí dessa casa, voltei para outra casa. Dessa sala, voltei para casa. E aí eu vi que estava muito maior do que eu imaginava. A Ateliê Odara ficou assim, de eu não conseguir encaixar clientes mais. Até então era só você que atendia. Era só eu que fazia. E as meninas começaram a perguntar, ai, cara, eu quero fazer curso, me dá aula, me dá aula, me dá aula. Falei, vamos dar aula.
né? Se você quer aprender, eu vou ensinar aquilo que eu tenho para ensinar. Comecei a oferecer os cursos. Do meu curso saiu 2 pessoas que trabalhou comigo durante 3 anos com o Ateliê Odara. Saí dessa casa onde que eu morava e tinha um espaço no fundo com um quartinho e fui para o espaço que hoje eu estou. Faz 2 anos que eu estou com esse espaço maior, com 2 cadeiras. Hoje trabalha eu, a Paula e mais uma auxiliar. E isso é muito importante, muito brilhante mesmo de entender. Às vezes eu fico parada tentando, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu estou só jogando o tempo fora? Mas não, a profissão realmente me escolheu e empreender é extraordinário. E nesse meio tempo, a gente está falando da parte técnica e toda a técnica que você domina nas tranças, mas do ponto de vista de gerenciar um negócio, você também foi atrás para aprender como gerenciar esse seu negócio? Na parte que quando você vira a chave, que você fala, eu preciso parar de gastar tanto dinheiro, porque você ganha muito dinheiro, mas se perde também, né? Eu falei, bom, eu só estou fazendo por fazer. E aí eu entendi que gestão, gerir o empreendimentos era mais importante do que só a minha técnica. Então eu entrei em contato com uma faculdade, falei, bom, vou fazer uma gestão financeira, que era parte para mim muito importante, e comecei a fazer o curso de gestão financeira que eu estou estudando ainda, para fazer a empresa crescer, ver meu negócio como uma empresa mesmo. Você chegou a abrir empresa? Sim. Tenho aberta desde quando eu abri o salão, eu já tenho meio aberto. Isso você acha que foi importante nessa sua jornada? Muito importante, porque sem o MEI a gente não consegue nem parar um minuto, né? Se a gente quebrar um braço, ou qualquer acidente que pode acontecer, a gente precisa desse suporte. E ter o MEI aberto é responsabilidade. Sim, agora eu queria que você falasse um pouquinho aí, essa loja Império Usuri é sua? Sim. Então, além de fazer trança, você começou a expandir também seu leque. Me conta. Além do atendimento, tenho um curso Olin também e a Império Usuri. A Império Usuri foi uma decisão minha com uma colega e a gente falou, ó, dá para fazer, vamos fazer, eu gosto, eu tenho conhecimento de todos os produtos que é vendido, eu consigo passar isso para as profissionais que estão iniciando, não de qualquer jeito, igual a muitas lojas que acontecem, né? Eu quero fazer esse diferencial, então vamos fazer. Então a gente abriu a Império Usuri, que é uma loja diferenciada para as trancistas, majoritariamente, né? E para as trançadas também. No caso da Olin, é o que? Um curso? É uma escola profissionalizante? Me detalhe. Olin é uma extensão do Ateliê Odara, porque quando eu comecei a dar curso, eu só dava curso e era Ateliê Odara cursos. Mas o curso dentro do Olin, ele é diferencial, eu não vou passar somente técnica. Como eu falei para você no início, a gente fala de gerir, de gestar o empreendimento, então a minha visão de empreendedora é mostrar para essas pessoas que estão iniciando que ela não é uma autônoma, ela é uma empresária, que ela pode crescer, sim, e mostrar para as outras pessoas que ser transista não é bico, não é hobby, não é nada. É, sim, uma profissão digna de, como o nome diz. Inclusive, eu não sei se você sabe, tramita aí, né, no Congresso, essa questão de justamente reconhecer a profissão de transista. Sim. Como que é isso para você? Muito importante. Eu vejo as meninas, principalmente no estado do Rio de Janeiro, lutando a favor disso, e é algo que ainda não encaixa muito na minha cabeça, porque ainda não tem, né? Porque a gente hoje é muitas transistas, são muitas mulheres, na maioria, que conseguem gerir a casa, cuidar da casa e os filhos, sustentar a família com a profissão de transista. E enquanto a gente ainda não tem esse direito como o MEI, como nome de transista, as pessoas têm a visão de que a gente não é uma profissional. Por exemplo, você se registrou como o quê? Cabeleireira? Cabeleireira. Eu sou registrada como cabeleireira. E eu não faço nada de cabeleireiro. Então, para mim não faz sentido eu ser registrada no meio como cabeleireira, sendo que eu não faço nada. A minha profissão é transista. E eu faço tranças. Eu queria ser registrada assim. Entendi. Agora, para você, quer dizer, hoje, quanto que é uma média de uma trança? Isso que você falou aqui, inclusive, é box braid? Sim.
Qual que é a média de preço? O preço dela é R$320, até o comprimento. Tá, como que você atua hoje? Você tem quantos clientes por semana ou por mês? Você já chegou a fazer essa conta? Fiz, é uma média de 60 clientes por mês. Na maioria são box braid, que é o procedimento que tem mais durabilidade. Então, o meu público hoje gosta disso, da durabilidade. Então, eles fazem tanto a box braid como a gypsy braid, que é a trança com cacho. E aí dá essa média de 60 clientes no mês. Você me disse que reconhece isso, e também é reconhecido pelas pesquisas, né? Que grande parte de transistas é de mulheres. Sim. E os clientes, também é mulher ou hoje também o número de homens que faz trança, que vai até uma transista, também tem crescido? Cresceu bastante. Eu vejo que os homens se importam também com essa parte do visual, né, da autoestima, principalmente o homem preto, porque é muito importante falar de autoestima. A gente trabalha com isso, e com o pessoal preto é uma ligação muito forte quando a gente fala de trança, né? Trança é muito ancestral, e quando eu vejo que o povo tá conseguindo se ver como uma pessoa bonita, se valorizar e cuidar disso é incrível. E realmente os homens estão se importando. Eu tenho uma grande crescida de clientes com a parte das tranças também. Quando você conheceu o movimento de mulheres negras empreendedoras do interior, e como que foi isso? A Jaqueline Lisboa, me ligou, na verdade. Eu conheço uma maquiadora aqui de Montemor, ela que me indicou para a Jaque. Faz 2 anos, eu estou no grupo desde o início. E foi uma virada de chave assim, muito grande. Eu digo para as meninas que é um movimento de união, é um movimento de sororidade, onde uma compartilha do trabalho da outra, uma fortalece, se uma está desanimada, vamos lá ajudar ela. E então o projeto para mim é muito, muito especial mesmo. Agora, onde a Karen do Ateliê Odara quer chegar? O Ateliê Odara não, né? Do Ateliê Odara, Império Zuri, ou seja, uma multi-empreendedora. Fala. O Ateliê Odara é minha casa, eu quero que ele cresça, que eu possa acolher muitas outras mulheres. Império Zuri também, quero que acolha essas transistas, trazendo ela um conhecimento melhor dos materiais. E o curso Olhem da mesma forma. Eu quero que as novas profissionais da área consigam ter uma visão melhor de qualidade de vida, principalmente dentro da profissão. Então, quero que cresça gigantescamente, quero que tenha um salão com 10 cadeiras, se for necessário, quero gerir isso, quero ter dor de cabeça por conta dessa grandeza, e é isso que eu quero para o Ateliê Odara. Um pouco mais recente, a Daniele colocou em prática todo o conhecimento que teve em cursos. Ela, que faz parte do movimento Empreendedoras Negras do Interior, hoje tem o negócio como uma renda extra. A Dani surgiu há muito tempo, né? Acho que desde criança minha mãe foi uma pessoa que sempre me colocou para fazer artesanato. Então eu fazia tapeçaria, crochê, vagonite, desde muito nova. Mas ela te ensinava? Não, ela me botava para fazer cursos mesmo. Ela sempre trabalhou de doméstica e num período da tarde, então eu ia para a escola de manhã e no período da tarde tinha um projeto em Hortolândia, no Horto Florestal, e a gente ficava lá para fazer. Então fazia tapeçaria, marcenaria, crochê, tricô. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei do manual, né? Fui crescendo, ficou um pouco para trás, virou um hobby. Fui para o CLT, depois comecei a trabalhar com a CID, que era do cerimonial. Então, a princípio, eu comecei fazendo as peças para o cerimonial. Tá, então, por exemplo, todo aquele aprendizado de infância virou um negócio como? Virou depois de muitos anos, né? Agora vão fazer 3 anos, aonde eu me reencontrei numa necessidade. Eu estava no CLT, eu tenho 3 filhos, e aí eu vi um dos meus filhos, não vi, na verdade, eles crescerem, né? E aí, há 3 anos, nasceu essa vontade em mim, onde brotou algo que eu já conhecia fazer, eu já sabia fazer. E aí, de um dia, eu falei para minha amiga, eu vou fazer a festa do seu filho. Comecei a seguir algumas meninas que faziam personalizados na área de papelaria. Falei, eu vou fazer a festa do seu filho. Aí ela falou, Dani, eu confio que você vai fazer. Fui lá, comprei uma impressora usada,
imprimi as caixinhas, montei as caixinhas da festa dela. E assim, falei, daí em diante, falei, é isso que eu quero fazer, eu quero mexer com papelaria, vou me aprimorar, e aí comecei a fazer outros cursos. Comecei a me aprimorar e daí nasceu a Dani Souza Personalizados, né? Mas essa Dani, que primeiramente fez a festa da amiga, como que ela passou então a pensar, eu vou captar clientes, eu vou fazer outras festas? Como surgiu essa oportunidade? Foi bem, assim, foi acontecendo, na verdade, porque como eu fiz essa festa dela, e aí eu comecei a estudar para uma outra vertente, que era a parte de encadernação. Então, eu falei, se eu for só para o lado de festa, talvez eu não veja uma rentabilidade. E aí foi para o lado também da encadernação. E aí acabou um passo acontecendo de forma mesmo instantânea e espontânea, né? E aí uma pessoa viu a festa que eu fiz e perguntou se eu fazia um outro produto. Aí eu falei, faço. E sem fazer, né? Mas fiz, e aí deu certo e foi acontecendo. E aí eu vi que dali eu conseguiria, sim, tirar uma renda, ter uma renda daquilo e fazer uma coisa que eu sempre gostei, embora muito diferente daquilo que eu tinha aprendido quando eu era criança. Sua renda hoje é de quanto? A papelaria hoje me dá em torno de uma renda de 3 a 3.500. Tá. Depende das datas, né? Porque eu trabalho muito com data sazonal. Então, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que são itens mais nichados, né? Então, onde o pessoal procura aí um presente diferenciado, um item diferenciado, então acaba tendo um faturamento maior. Como estratégia de negócio, fora essas datas sazonais, quais são as estratégias que a empresária usa para também manter o seu negócio? Hoje eu uso muito alcançar outras empresárias, né, do ramo, de ramos diversos, porque hoje quem não tem um e-commerce que não dá um presente para sua cliente? Então hoje a gente trabalha com essa questão de trazer um diferencial, de trate o seu cliente de forma diferencial também, dê um mimo para ele, dê um presente, mesmo que seja de baixo custo. Então eu consigo alcançar mais pessoas através desses mimos personalizados, brinquinhos, sachês de sais de banho, esses itens que faz com que eu me mantenha, mesmo fora das datas sazonais, a gente consiga se manter. E você entrou no e-commerce ou não? Eu entrego para todo o Brasil, tem uma loja no Elo7, né, que é um site mais vinculado a trabalhos manuais, então eu tenho uma loja lá e isso me mantém. E foi uma das coisas que me fez acreditar que, de fato, seria possível viver ou ter algo dentro do artesanato. Para você buscar todas essas estratégias, você fez algum curso ou foi bem na pesquisa na internet ou alguém falou isso para você? Como que foi pensar em, vou montar uma loja online, vou fazer parcerias? Foi na pesquisa, mas através da pesquisa eu cheguei em pessoas do mercado de papelaria que dão cursos e aí eu tive que realmente fazer um curso até para saber se estruturar, para saber precificar. Então são algo que eu tive que buscar mesmo um pouco de conhecimento fazendo cursos. Embora a internet tenha muito conteúdo gratuito, né? Mas eu tive que buscar mesmo até a especialização de algumas coisas que eu não fazia, né? E abrir o CNPJ? Ainda não, mas é o próximo passo. É um pensamento aí a curto e médio prazo. Tá. Hoje, quais seriam para você os empecilhos para que você ainda não... Por que você ainda não abriu o CNPJ? Hoje, eu ainda divido o meu tempo, né? Hoje, eu divido ainda meu tempo com o CLT. Então, eu ainda trabalho numa empresa como CLT. Então, isso faz com que tenha um peso ainda na tomada de decisão definitiva. É isso hoje. E onde a Dani Personalizados quer chegar? Olha, eu quero chegar a ser conhecida, a trazer pessoas comigo, a dividir o conhecimento, a trazer as possibilidades, não só para mim ou para minha família, mas mostrar também para outras pessoas que sim, é possível e dá para fazer, e a gente pode fazer diferente, e a gente tem essas possibilidades. Eu quero ser uma pessoa que abra portas. Você disse algumas coisas, por exemplo, hoje está acontecendo isso, eu quero ser alguma coisa. Essa Dani estuda um dia deixar o CLT e ser a empresária o tempo todo? Hoje é o meu maior sonho. Na verdade, é o trabalho diário
é para essa busca e essa entrega. Realmente, para um dia, aí a curto prazo, prevendo, acreditou que em um ano, essa Dani deixa o CLT para viver realmente o que sonha e trazer consigo o que me fez começar, né? Que foi querer estar mais com os meus filhos, ter mais um tempo de qualidade com eles, poder se dedicar. Eu acho que isso me faz buscar a cada dia e que realmente essa Dani vai deixar o CLT em um ano, muito em breve. Tá certo. E nesse contexto, qual é o papel do movimento das mulheres empreendedoras na gastronomia? Para mim fez muito sentido, deu muita força. Faz 2 anos que eu conheci o projeto e assim, a Jaque é uma pessoa que ela nos integra, ela junta, ela faz grandes movimentos, ela consegue de vários segmentos, né? Então isso faz com que a gente se destaque. O eu estar aqui hoje, para mim, foi até um desafio, realmente porque foi ela quem trouxe e ela traz para a gente essa visão de que a gente pode, de que a gente consegue, e isso o projeto traz muito, né? Um fortalece o outro e juntos somos mais fortes, né? Levar a educação com o intuito de oportunizar o acesso ao maior número de pessoas que geralmente têm muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Esse é o negócio da Karen, que surgiu a partir de um sonho. O que você fazia? Eu queria ser professora. Aí eu me preparei para isso e no meio do caminho eu conheci, na formação de professora entrei para uma escola profissionalizante, um grande player do mercado daqui da região. E aí acabei ficando muito tempo, foram 11 anos trabalhando. Eu entrei pelo setor comercial, como operadora de telemarketing. Eu tinha 17 anos e fiquei 11 anos lá e saí como gerente comercial. E eu era responsável pela captação de alunos. Mas eu sempre fui muito curiosa, muito xereta. E eu queria entender o ciclo que o meu aluno fazia. Porque a gente entendia, a gente vendia um sonho para o aluno, a formação, a empregabilidade. E eu queria entender como aquilo funcionava. Então, eu comecei a ter contato com o pedagógico para entender um pouco mais sobre os cursos, o que ele estava aprendendo, se aquilo que eu estava dizendo para o aluno correspondia com a verdade, com o financeiro, para saber se o aluno tinha algum respaldo em virtude de algumas dificuldades. E eu comecei a ver coisas que eu não concordava, mas que eu não tinha autonomia para trazer essa mudança. E a gente está falando de 20 anos atrás, e essa carreira foi construída, foram 11 anos uma grande marca, mais 5 anos em outra, enfim. E quando veio a possibilidade de ter uma escola, primeiramente numa sociedade, a gente foi justamente para poder trazer esse diferencial. Mas como veio essa oportunidade? Ela foi uma sementinha que foi plantada enquanto você estava fazendo toda essa análise do negócio, onde você inicialmente era, né, colaboradora? Ou foi assim, olha, eu fui demitida, agora eu preciso me virar? Me conta essa semente empreendedora que nasceu em você. Sempre houve, sempre existiu o grande desejo de ter uma escola. Eu acredito na educação como agente de mudança. Eu sou a vivência disso, eu vi muitas histórias através disso. A educação, ela nos permite aos nossos atravessar a ponte para o outro lado. Eu gosto, a educação, ela nos tira do estereótipo, né? A gente, você só pode ser jogador, ou você só pode ser dançarino. A gente pode ser o que a gente quiser, e a educação, ela é isso. Então é aquele prazer de ver um juiz negro, um médico negro, um advogado negro, de ver os nossos em todos os lugares, em todas as posições. É isso que a educação faz. E a gente aqui dá o pontapé inicial. Boa parte dos nossos jovens não tem escopo para poder ingressar numa universidade pública e acaba tendo como curso profissionalizante uma porta de entrada para o mercado de trabalho, para conseguir uma melhor remuneração e daí partir para a formação. Esse era o sonho. Eu acredito que o trabalho da gente tinha que ser dessa forma. E eu não conseguia enxergar isso onde eu estava. E aí, no meio da pandemia, um amigo já tinha uma escola,
A gente já tinha o desejo de trabalhar junto e ele me convidou para a sociedade. E aí a gente foi em maio de 2020 que a gente começou, que eu tive a oportunidade de falar, olha, é nosso. E aí foi em Sumaré, na primeira unidade, e logo depois a gente abriu aqui. Mas naquele momento você pediu as contas, me fala de toda essa história. Eu pedi as contas, eu estava numa rede de ensino, eu tinha sido contratada para inaugurar uma grande marca desse segmento, numa região mais para o interior. E aí veio toda a pandemia, aquela movimentação, a situação ficou muito incerta, muita vontade de fazer. E essa pessoa, essa aqui foi o meu sócio, a gente tinha encontros diários para tentar entender o que fazer, porque o nosso mercado não era preparado para a pandemia. Nós tínhamos uma estrutura para fornecer aulas presenciais. E a gente não tinha uma estrutura para aulas EAD, que era o que podia ser feito. Então a gente teve que se reinventar, trocar a roda, trocar o motor com o carro andando. Mas no seu caso foi até assim mudar muito, porque, por exemplo, quem já tinha uma escola e teve que aprender ir para o EAD, já tinha uma base. Você mudou de trabalho e também no meio da pandemia abriu um novo negócio. O negócio já existia. Ah, você veio como sócia. Tá. E aí eu era responsável. A gente fez tudo a 4 mãos. Não vou falar que eu fiz sozinha. Essa mudança, essa adaptação. E aí houve uma necessidade até de readequação de produto de público. Porque quando a gente começou a comercializar, tentar voltar a fazer matrículas para os nossos alunos na modalidade EAD, a gente começou a perceber que o nosso público ele não era mais o foco. O pai, quando procurava a gente, vinha para ver para o filho, mas ele falava assim, mas e para mim? Porque esse pai ficou desempregado por causa da pandemia, esse pai ou essa mãe estava desempregado por causa da pandemia, estava com suspensão de contrato, ganhando menos, comprometeu o orçamento. Então, sabe, naquele pensamento, foi a hora que as pessoas começaram a pensar, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso me recolocar. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? A gente tinha tudo fechado, o que estava aberto era posto de gasolina, funerária, supermercado e farmácia. Então a gente investiu maciçamente nesses cursos. A gente saiu dos cursos de tecnologia e fomos para os cursos nas áreas de serviço. E a gente saiu do público jovem e fomos para o público adulto. Então eu assumi a escola com 200 alunos como sócia e um faturamento de 30 mil. A gente, com um ano, abriu a segunda unidade. Com 2 anos, a gente abriu a segunda unidade. Com um ano. Eu entrei em 2020. Em outubro de 2021, nós inauguramos o Hortolândia. E em 2022, as 2 unidades faturaram 1,2 milhão. Uau! E diante de tudo isso, de todo esse sucesso, quando você pensou, é a hora de empreender sozinha? Porque ainda tinha aquela vontade de fazer algo meu. Eu sou mãe, eu sou professora, sou vendedora, sou empreendedora, sou negra, são muitas intersecções. E como mãe eu enxergo a realidade dos meus filhos e dos meus alunos. Os nossos alunos, eles são oriundos da rede pública de ensino. E eu comecei a perceber, Mirna, que só a entrega de um ensino profissionalizante não estava mais suprindo a necessidade do nosso aluno. Quem é o meu aluno? Meu aluno é um aluno que ele vem da classe C. Classe A e B, ele já tem as suas heranças, os seus méritos a receber. É a nossa gente que tem que correr atrás do lucro. E aí o que acontece? Esse aluno, ele tem a habilidade técnica, mas ele não conseguia ter as habilidades sociais. E aí ele ia participar de um processo seletivo, ele não consegue, porque ele tem dificuldade de escrita, ele lê mal, ele se comunica mal. Fala mal. Fala mal. E aí esse aluno, ele quer ir para a faculdade, mas não tem preparo. E aí eu pensei numa marca e num formato para atender esses alunos. Por isso que a gente tem a Englobe. A ideia é ter um ensino globalizado. Então eu preciso dar uma formação técnica para o meu aluno,
mas eu preciso também dar habilidades sociais para que ele possa se desenvolver. Então, desde como ser aprovado numa entrevista, mas habilidades sociais, de interação. E às vezes são coisas muito simples, que para a gente parece que é óbvio, mas para ele não é. E ele não tem essa realidade em casa. Às vezes a mãe não tem o tempo, o pai não tem o tempo. E não é porque não quer, é porque a mãe sai antes do dia amanhecer e volta muito tarde. E ela precisa de alguém que possa ajudá-la nesse papel. Então a gente faz esse papel. E faz esse papel de conselheira, de acolhimento, de dar esse preparatório para o Enem. Então o aluno hoje, ele pode fazer o preparatório para o Enem. Todo aluno que é matriculado, ele tem acesso a um curso de inglês. Então o aluno, quando ele faz uma matrícula e a gente tem um valor acessível para que o meu aluno não deixe de fazer por falta de oportunidade, ele tem o inglês, a formação profissional, as habilidades, as soft skills, que o mercado fala, e ainda tem o preparatório para o Enem. E ainda a gente tem os seminários, as pérolas de conhecimento que a gente vai fazendo para dar o máximo possível para esse aluno. Eu sempre falo que a ideia é, quando ele faz a matrícula, ele gera uma expectativa e a ideia é atender essa expectativa em dobro. Érica, você colocou justamente que ultrapassar essa barreira que o nosso povo tem muito em relação à educação, até por conta de tudo que não nos foi dado anteriormente, Sim. né? Hoje, quando a gente pensa nesse público e nessa missão que você fala na área da educação, como que você se analisa como empreendedora, empresária e também tendo essa visão social? Eu queria poder fazer muito mais. Eu queria poder atender muito mais, falar muito mais. A ideia é da gente mudar o mundo, mas a gente só consegue mudar o mundo se a gente mudar a nossa realidade. Então é o que eu tenho buscado fazer aqui no nosso bairro. Então a gente busca fazer ações assertivas. Então a gente trouxe um grande nome do mercado de encaminhamento para ajudar os jovens aqui do bairro a terem acesso a oportunidades de trabalho. A gente faz. Uma parceria. Então, assim, eu falo que a gente tem que viver o que a gente prega. Senão, não é real. Então, você está aqui dentro da minha empresa. Eu tenho 4 funcionários negros. Né? Isso é importante. A gente tem que ter essa vivência, ter essa prática. Eu gosto, a educação é minha vida. Então, hoje, além de querer multiplicar esse negócio, estar em mais lugares, para dar oportunidade a outros jovens de outras regiões, eu gosto de falar com outras mulheres também, com outras empreendedoras, para a gente poder enxergar, Mirna, deixar de enxergar o empreendedorismo como amadorismo, entende? Como eu não dei certo no CLT, eu vou empreender. Vou fazer no fundo da minha casa aqui uma coisinha só para ganhar dinheiro. Disseram uma vez uma coisa e eu nunca esqueci. Se você não fica rica fazendo o que você faz, alguém vai fazer. E ser rica, menina, as pessoas precisam perder o medo de falar eu quero ser rica, como se fosse um pecado. Porque existem alguns lugares que a gente só vai conseguir acessar e ajudar os nossos com dinheiro, porque dinheiro é poder. Não tem outra conversa. É isso que a gente precisa. O movimento Black Money fala muito disso, exato, né? Exato. Então, dizer, eu gosto dessa possibilidade de falar com empresárias, eu gosto de falar com as meninas que a gente atende, de falar para elas, olha, contar a minha história, que é simples, eu não tive nada, eu vim do mesmo lugar que eles, às vezes um pouco pior, mas assim, a gente está aqui, olha só, você pode ser essa pessoa, você pode ser muito melhor do que eu. Porque essa representatividade, esse poder mostrar que é possível, que é importante, sabe, de você olhar e ver. E eu acho, esse é o meu papel, é o meu lugar no mundo. Eu não... eu sempre falo assim, você não quer ser rica? Lógico, por tudo aquilo que a gente falou, sem hipocrisia. Mas antes disso, eu quero mudar o mundo.
Eu preciso mudar o mundo. E como você analisa essa questão do movimento dessas mulheres negras aqui do interior, né? Nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas e a gente percebe que cada vez mais há uma movimentação, cada cidade ou cada micro-região no seu núcleo, justamente tentando fortalecer uma outra. Eu acho maravilhoso você falar que há 10 anos atrás isso não existia. Porque empreendedorismo, falar de empreendedorismo para mulheres negras é piada. A gente sempre fez isso. Desde que a gente está nesse país, né? A gente teve que empreender. Hoje tem esse nome, né? E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, mas eu enxergo além. Eu acho que é uma oportunidade não só de crescimento, de potência, mas de entendimento, sabe, Mirna? Porque de se reconhecer como uma mulher preta, de se valorizar, de se empoderar, porque a gente tem a oportunidade de falar, de ter letramento racial para as nossas, porque a gente tem que despertar os nossos, a gente. Nós somos 56% da população desse país. Se a gente tem 40% de pretos acordados e despertos, a gente tem a revolução que a gente precisa. Me perdoa, não sei se eu posso falar. Pode falar, fica tranquila. Mas a gente tem a revolução que a gente precisa. Sim. Entende? A gente não tem representação feminina negra na política, né? A gente vê grandes empresárias falando, dando curso disso. Quantas negras você vê? Quando a gente começa a fazer essa conta, não sei se você é assim, Nina. Você vai num lugar, você olha quantos de homem eu vejo aqui. E em que posição essas pessoas estão. Então eu não quero mais entrar em lugares. Eu estive com meu sócio esses dias. A gente foi num cartório lá em Campinas, uma região nobre. E aí a gente sentou, fomos atendidos, o cartório com mesa, querido, sentado, serviram café, tudo bonitinho. E eu olhando para todos os lados, e assim, tinham 3 pessoas negras. Uma era segurança, a outra da limpeza e a outra era uma menina linda na recepção. E aí eu conversando com o meu sócio. Eu quero... Quantas pessoas você viu atendendo a gente ali, naquela função de estar ali, que são os melhores cargos, que são os melhores salários. Então, eu não quero mais ter que fazer essa conta, sabe, menina? Eu quero poder entrar nos lugares, porque se a gente é maioria de população, por que a gente não ocupa esses lugares? Porque a gente não quer ou porque não nos deixam? Né? Então, eu trabalho para esse momento. Através da educação virar essa chave. Exato. Através da educação virar essa chave. Que a gente não precisa mais fazer essas contas. Que isso seja natural.